Peça a um turista de qualquer parte do mundo para lhe citar um monumento italiano e a resposta será muito provavelmente o Coliseu de Roma. Com quase 2000 anos de história, o anfiteatro foi construído sob o impulso da dinastia dos Flávios para jogos de circo e combates de gladiadores. É o monumento mais visitado do país, com 5 milhões de visitantes anuais e o segundo mais visitado em todo o mundo depois da Torre Eiffel. Em termos de dinheiro, traz à Itália 5 mil milhões de euros por ano. Mas o Coliseu simboliza também uma herança cultural que precisa de ser preservada. A manutenção do monumento custa aos cofres do país por ano 500 mil euros, uma quantia pequena tendo em conta o dinheiro que gera. Com este dinheiro, no ateliê de lavagem de mármores, faz-se, por exemplo, o estudo e a catalogação das peças arqueológicas encontradas no local. A Itália não tem petróleo nem outras riquezas naturais. A verdadeira riqueza do país está no património natural, histórico e cultural construído ao longo de 28 séculos e que sobreviveu a várias civilizações. Há quem critique o tratamento dado a estas obras. Vou contar-lhe uma anedota muito popular que me faz rir, mas tem um sabor amargo. 60% do património cultural mundial está em Itália. E o resto? O resto está em segurança. É esse o problema do património cultural em Itália. O governo considera este património como mais uma despesa, um peso económico. Na classificação da Unesco dos países com locais considerados património da humanidade, a Itália está em primeiro lugar, seguida pela Espanha e pela China. Mas quais os recursos económicos destinados à preservação desse património? Nos últimos 10 anos, o orçamento do Ministério dos Bens e Atividades Culturais caiu um quarto, dos 2 mil milhões de euros para 1.500 milhões, ou seja, 0,19% do orçamento do Estado. Ouvir notícias alarmantes sobre o estado de conservação do património é algo que já não espanta. Desde há várias semanas, o Coliseu está cercado por uma chamada Zona Vermelha, um cordão que impede os visitantes de se aproximarem para evitar a queda de pedras. Surgiu a ideia de novos mecenas, à maneira do que acontecia no Renascimento. Empresários que patrocinam o restauro de um monumento. No caso do Coliseu, Diego Della Valle, empresário no ramo do calçado, deu 25 milhões de euros. O projeto prevê a recuperação das fachadas norte e sul, dos subterrâneos e a construção de um centro de serviço. Pouco depois foi a casa de moda Fendi a anunciar o patrocínio do restauro da Fonte de Trevi por 2 milhões de euros. Mas é o Estado quem continua a financiar as obras mais urgentes, como a restauração das arcadas. Os patrocínios privados são postos em causa por alguns que veem neste gesto uma operação de charme para dar nome às empresas. A diretora arqueológica do Coliseu não pensa assim. Há 20 anos o Coliseu precisou de um patrocínio, já que o Ministério não tinha dinheiro suficiente para fazer um restauro completo. Non aveva i fondi sufficienti per affrontare un restauro complessivo dell'anfiteatro. 20 anos depois, a situação piorou, por isso, com certeza que a intervenção de um privado é bem-vinda. O acordo de parceria não prevê qualquer tipo de publicidade no monumento. Mas a principal associação de consumidores em Itália está contra e apresentou um processo na Justiça. Uma das críticas tem a ver com o facto de Della Valle conseguir uma redução fiscal de 8 milhões de euros. Não é um patrocínio, é uma venda ao desbarato. Por meia dúzia de tostões entregamos a um privado um monumento que representa a Itália, que pode depois vir a ser utilizado para fazer publicidade ou operações comerciais. Eles dizem que não é assim, mas nós lemos o contrato. Podem ceder a um terceiro os direitos da Fundação Amigos do Coliseu, ou seja, é um negócio da China para quem ficar com ele. Assim não pode ser. Outro problema para o Coliseu é o tráfego. Embora uma parte importante à volta da zona arqueológica tenha sido transformada em zona pedonal, a verdade é que por aqui passam 2.000 veículos por hora, o que causou mais de 3.000 lesões ao monumento. Além disso, mesmo ao lado, estão a construir uma nova linha de metro. Poucas centenas de quilómetros mais a sul, em Pompeia, perto de Nápoles, fica o que resta da cidade destruída pelo Vesúvio no ano 79 d.C. A tragédia deixou os 12.000 habitantes imóveis para sempre, cobertos pela lava. Ou talvez não seja assim tão para sempre. O sítio património da Unesco desde 97 sofre uma grande degradação. Em 2010, a Casa dos Gladiadores ruiu, o que fez soar o alarme, mas a situação não mudou.
Um dia depois da nossa chegada, uma derrocada provocada por um sistema de drenagem defeituoso fez um muro ruir. Felizmente tratava-se de uma construção moderna, mas mesmo ao lado há uma fila de casas antigas, das quais uma está a ser restaurada. Por enquanto, nenhum mecenas se ofereceu para restaurar Pompeia, lançado pelo Comissário Europeu de Política Regional Johannes Hahn. O grande projeto Pompeia destina 105 milhões de euros ao restauro de edifícios emblemáticos. O grande projeto Pompeia é uma ocasião muito importante para o sítio, porque vai permitir deixar todo o local em segurança. Além disso, pode haver restauros localizados em certos edifícios e nos próximos anos haver um controle de toda a cidade. Algumas casas estão já a ser restauradas, como a Casa dos Cupidos Dourados, que vai em breve reabrir ao público. No entanto, dos cerca de 100 edifícios mais importantes de Pompeia, continua a haver mais de 20 fechados ao público, porque ou são perigosos ou estão em restauro. Ao todo, Pompeia tem mais de 1.500 edifícios. A abertura ao público faz-se muitas vezes em sistema de rotatividade, por falta de pessoal, sobretudo técnico. Já tivemos um grupo, um gabinete técnico, composto por arquitetos, topógrafos, assistentes, cerca de 30 pessoas. Hoje somos menos de metade. Para todos os 66 hectares do sítio arqueológico, há menos de 30 seguranças divididos por 3 turnos. Só metade da área está aberta ao público e recebe 10 mil visitantes por dia. Em 1997 havia 279 pessoas a trabalhar no local, agora são 197. Nenhum dos trabalhadores que se reformaram foi substituído. Muitos dos atuais empregados estão já próximos da idade da reforma. Nestas condições é difícil manter a cidade antiga. É essa a opinião de António Irlando, líder de uma ONG que se dedica à defesa e salvação de Pompeia. Mais uma vez, recorrem a um projeto que dá muito nas vistas, mas que só serve para poderem dizer que salvaram Pompeia, porque essa é uma afirmação recorrente por parte dos governos e dos ministros que se sucederam. A nossa viagem termina poucos quilómetros mais à frente, em Oplontis. É já tarde para salvar esta vila dos tempos romanos. Não encontramos nenhum turista, já que o local está mal identificado, escondido no meio de casas modernas. Trata-se da Casa de Férias de Popeia, a segunda mulher do imperador Nero. A casa estava decorada de forma luxuosa, os frescos ainda deixam adivinhar a riqueza de outros tempos. A iluminação está variada há vários anos e ninguém veio reparar. Trabalham aqui 2 restauradores que tratam de assegurar a segurança de algumas obras, mas a água escorre do teto. E sem haver qualquer esforço das entidades para salvar este património, o trabalho dos restauradores parece condenado ao fracasso.